Eu basicamente aqui hoje não quero dar aula para ninguém, muito pelo contrário, estou mais aqui para ter aula com os senhores do que o contrário. Eu quero basicamente trazer alguns aspectos dessa evolução e que o direito e os senhores aqui como advogados, estudantes, pensadores, vão ser submetidos. Sem nenhuma pretensão, na realidade com toda a pretensão do mundo, foi colocada nessa mesa, foi composta essa mesa por um eminente empresarialista, Dr. Daniel, especialista em falência, e o Dr. Cabezon, especialista em consumidor ou hipossuficiente, vamos dizer assim. Por que isso, senhores? Porque o direito dialoga. E sempre dialogou. E o direito empresarial nada mais é do que a consagração de comportamentos sociais. E sempre foi assim, desde a evolução do direito, a época ainda no direito grego, que o direito surgiu, na realidade, como um contraponto do direito civil. Por quê? Porque comerciar não era próprio dos cidadãos. Não era uma situação adequada, assim como auferir lucro, também não era. O direito comercial surgiu, portanto, para tutelar uma prática que, os senhores vão ver com a evolução, ocorreu pela consagração dos estatutos nas corporações de ofício, por aqueles membros das corporações que começavam a operar. E eu não vou falar de história, a gente não está aqui para ver isso, mas eu quero exatamente essa evolução. Por que essa evolução é importante? Desde a Grécia. Por que eu vou ter que voltar desde a antiguidade? Porque o direito civil, àquela época, não conseguia regular a troca. Por quê? Porque a troca não era permitida. E como a troca não era permitida, o comerciante precisou se utilizar de outros expedientes para realizar a negociação. E aí ocorreu o surgimento do direito comercial. Essa evolução existe hoje. E eu vou tratar aqui sobre vários pontos. Por que vários pontos? Primeiro ponto deles, diversos aspectos atuais que entram em conflito até hoje. O primeiro deles, e eu já vim aqui, foi a última vez que eu vim, inclusive na presença do Dr. Cabezon, o rolezinho. O rolezinho não é nem um pouco da antiguidade. Por quê? Porque na antiguidade não existia shopping center. Tá? Existiam as feiras, sem dúvida. Mas posso eu proibir que alguém ingresse no meu estabelecimento comercial? No caso do shopping, na realidade o rolezinho acabou perdendo muito da sua atualidade, porque afinal estão sendo realizados em outros centros que não mais o shopping, mas é possível que aquele comerciante escolha quem vai ingressar no seu estabelecimento ou quem não? É possível restringir esse acesso? Ou o direito do comerciante a vender para quem ele quiser, da forma em que ele quiser, é absoluto. A livre iniciativa está consagrada na Constituição. Livre iniciativa significa fazer o que bem entender, desde que não prejudique terceiro. Por conta desse princípio, seria possível aquele comerciante baixar a porta do seu estabelecimento. Seria possível. Na Constituição, todavia, há princípios conflitantes. E eu tenho seguido o segundo princípio, que é: todos são iguais perante a lei. Artigo 5º da Constituição. Dr. Fábio, que ingressa aqui no recinto, Dr. Fábio Falcone Garcia, foi um dos prolatores da sentença do rolezinho. E determinou no foro de São Miguel Paulista, pode entrar, Dr. Fábio, fique à vontade, e determinou no foro de São Miguel Paulista que não era possível escolher dentre os consumidores aquele que o shopping aceitaria para ingressar no estabelecimento. Por quê? Porque todos são iguais. Seria possível eventualmente, mas isso nem era questionado à época, que o estabelecimento comercial fechasse a porta na hipótese de ter sido ultrapassado o limite de segurança. O shopping somente poderia garantir a segurança de tantos os presentes. Não poderia escolher quem entrar, mas poderia eventualmente barrar a entrada após um determinado número, a entrada de quem quer que fosse. A discussão, basicamente, à época, era simplesmente se podia ocorrer
a limitação ou não do ingresso. E foi entendido à época que não. Esse primeiro conflito existe no direito comercial ao longo de toda a sua história. Estamos passando aqui por uma época de Copa. E alguns alunos meus aqui até conhecem a situação. Pois bem, imaginemos uma situação hipotética que o Brasil perca para a Argentina. E decida guerrear, decreta estado de guerra contra a Argentina. Imagina a situação? Possível. O Brasil perde para a Argentina na final, a situação está horrorosa, ninguém gosta mesmo da Cristina Kirchner e decide invadir. Pois bem, até aí tudo bem. A questão é a seguinte, eu, Marcelo, sou proprietário de uma empresa bélica. Posso eu, Marcelo, continuar vendendo arma para a Argentina? A livre iniciativa garante que eu venda arma para quem eu quiser. A Lei 6.404, Lei das Sociedades Anônimas, estabelece que o controlador tem que tutelar o interesse dos seus respectivos acionistas. O interesse do acionista, salvo o melhor juízo, é ganhar dinheiro. E, portanto, se eu for vender e vou obter lucros desta venda, está conforme o interesse social. Posso eu continuar vendendo para a Argentina? Ou não? Segurem o caso ainda e depois a gente entra nele. Continuando ainda na seguinte hipótese, eu, Marcelo, sou proprietário de uma empresa, ela se chama GM, fabrica automóveis. Tá bom? Sediada em São Bernardo do Campo. Pois bem, a princípio o presidente do Brasil que será eleito vai ser um presidente, a princípio pode não ser um presidente do Partido dos Trabalhadores. Pois bem, e eu, diretor, ou acionista controlador, decido, olha, como eu não gosto desse presidente, não tenho repercussão nenhuma, interesse qualquer em continuar com a minha atividade, decido fechar a empresa. E demito todos os meus trabalhadores. Essa decisão é possível? Eu baixo a porta e falo, hoje não, está aqui sua indenização trabalhista, estou pagando o que você trabalhou para mim, tudo que você tem de direito, mas passar bem. Vote melhor na próxima eleição. É possível? Percebam, nessa situação, ao contrário daquela extrema da invasão da Argentina, eu continuo tendo um conflito entre princípios. Eu tenho um conflito entre o princípio da livre iniciativa, que é o empresário pode fazer o que bem entender, e se pode fazer o que bem entender, pode também não fazer. E ele decide baixar a porta, ele fechar. Pode isso? Esse conflito, ou melhor, esse princípio da livre iniciativa conflitua com outro princípio, o qual, por exemplo, todo mundo, princípio da República, é necessário ao empresário tutelar a desigualdade regional, ou erradicar a pobreza, preservar, e aí no caso do primeiro, o interesse nacional. Temos um conflito? Sem dúvida que temos. E vários são os exemplos nessa mesma situação. Por exemplo, há 2 anos atrás, um pouquinho mais, né, ainda estávamos no governo Lula, as patentes dos coquetéis anti-AIDS foram levantadas. Ou questionava-se se poderia, por decreto, ser levantada pelo presidente. Por quê? Para que todo aquele doente, inclusive no Tamiflu, na época do medicamento da febre aftosa, foi também, gripe suína, foi também negociado. Por quê? Porque sustentava-se com um decreto presidencial se era possível quebrar patente. O que é essa discussão de quebra de patente? Posso eu garantir que todos serão atendidos em detrimento da livre iniciativa do empresário e do seu livre e garantido direito de obter lucro? O direito comercial vem sendo submetido a essas questões diárias, que a princípio não possuem solução ao menos clara na lei. Um outro caso, e esses casos vão ficar em abertos, por quê? Porque a jurisprudência ainda não se resolveu. Nenhum desses casos é hipotético, senhores. A venda da fábrica, na realidade a venda da fábrica não, a venda das armas da indústria bélica foi decidida na Alemanha.
E na Alemanha foi decidido que aquela empresa não podia vender arma para o país inimigo. Tá? No direito brasileiro, isso seria submetido com o direito de garantia do interesse nacional por todos. Inclusive, a gente está falando sobre lei de sociedades anônimas. A lei de sociedades anônimas, quando estabelece o dever de controlador, diz preservar o interesse nacional. E aí surgem diversas outras questões. Essa da GM é uma, mas eu posso obrigar o empresário a construir uma creche na sua empresa? Por quê? Erradicar a pobreza é uma das obrigações da Constituição. Garantir que não haja desigualdades sociais é outra. E, artigo 7º, proteção ao pleno emprego e ao trabalhador. Também, se a creche seria um modo de submetê-lo ou de garantir que ele continue trabalhando, e que seu filho, inclusive, erradicação do analfabetismo infantil, há diversos outros artigos na Constituição. Posso eu obrigá-lo à creche? E ao filtro, para não poluir o ar dentro da empresa, eu posso? O filtro eu já pude. Por lei é obrigatório para tutelar a salubridade do trabalhador. E por que a creche não? Como é que eu julgo isso? Pois bem, um dos casos trazidos aqui na aula de hoje é o caso Apple. Tá? O que foi o caso Apple? Eu trouxe até um vídeo que eu vou mostrar para os senhores em um segundo, tá bom? Mas o que aconteceu? Podemos? Vamos colocar o vídeo e depois eu explico o que aconteceu, pode ser? Senhores, esse é um vídeo do caso iPhone. Eu conto já para os senhores o que é. Esse vídeo foi produzido pela própria Gradiente, tá bom? Uma das interessadas ou parte no processo. Pode ser? No ano 2000, a Gradiente apostou numa ideia brilhante: juntar a internet com o telefone celular. A turma do marketing logo pensou no nome, Internet Phone. Mas o nome ficou grande demais, e aí eles abreviaram para iPhone. Pronto, estava lançado aqui no Brasil o primeiro iPhone do mundo, o Gradiente iPhone. Sucesso imediato. A Gradiente foi logo ao INPI pedir o registro da marca no mesmo ano. Finalmente, em 2008, o INPI confirmou o registro da marca no Brasil para a Gradiente. Pena que a empresa estava se recuperando financeiramente e esperando sua volta ao mercado para relançar seus produtos. 7 anos depois do primeiro Gradiente iPhone, uma outra empresa de tecnologia super competente com um comandante brilhante lançou o seu aparelho no Brasil, também chamado de iPhone, embora a marca já fosse da Gradiente no país. Agora, em 2012, a Gradiente está de volta ao mercado e relança o seu Gradiente iPhone, só que não quer que ninguém se confunda. Então, agora que você já conhece a história da marca, saiba qual a diferença entre os aparelhos. O aparelho da Apple tem mais velocidade, resolução de tela, além de outros recursos, e roda com sistema operacional iOS. Já o Gradiente iPhone é um smartphone muito bom. Roda o consagrado sistema Android, tem recursos mais simples, mas com diferencial que os brasileiros adoram. Aceita 2 chips. Viu? Estamos aqui para esclarecer. E agora você já conhece a história da marca e o aparelho Gradiente iPhone. Ok. Senhores, pode ser? Muito obrigado. Basicamente, o que aconteceu no caso, e a gente volta para a nossa discussão de princípios, que vai sempre gerar discussão no direito empresarial. Por quê? Basicamente, o que aconteceu, e isso é uma das matérias mais em voga hoje, com direito de propriedade do direito imaterial, patente. O que aconteceu? Em março, 29 de março especificamente, de 2000, a data é fatídica porque coincide com a data do meu aniversário, por isso que eu lembro, só por conta disso. Mas em 2000, tá? Em 2000 a Gradiente fez um pedido, depositou um pedido de uma marca. Essa marca nada mais era do que a conjugação de 2 palavras, internet
e telefone. Como o nome era grande demais, ela resolveu unir ambas e ficou iPhone. Em 2000 não havia nenhuma outra marca desse tipo no mercado. Nenhuma. E ocorreu o depósito daquele pedido. Para quem não lembra do celular, era um celular grande que tinha um visor verde escrito WAP. Tinha um mundinho ainda. Esse era o celular lançado à época e que revolucionava o mercado de celular com acesso à internet. Pois bem, esse pedido de registro tramitou. E em 2007 foi concedido o registro da marca. 2007? Eu tenho até no vídeo. Em 2008 foi concedido o registro da marca iPhone para Apple. Desculpe, para Gradiente. A única diferença é que em 2007 a Apple lança mundialmente a marca iPhone. Pois bem, o INPI, quando fez o registro da referida marca, estabeleceu o seguinte: eu devo conceder o registro porque tutela o direito brasileiro o primeiro depósito, o primeiro pedido. E a originalidade tem que ser aferida por ocasião do depósito. Portanto, em 2000, quem depositou foi a Gradiente. Ótimo. A Apple propôs uma ação no Rio de Janeiro, 25ª Vara do Rio de Janeiro, contra a Gradiente e contra o INPI, estabelecendo o seguinte: essa marca que a senhora obteve não deveria ter sido obtida. Por quê? Porque eu, Apple, sou também titular deste nome específico para este produto. Eu lancei mundialmente e eu investi milhões de dólares nesse específico produto iPhone. Portanto, requeiro ao juiz que decrete ou declare a nulidade do registro para que a marca iPhone não fique exclusiva da Gradiente. Pois bem, a sentença desse caso saiu. A sentença prolatada estabeleceu o seguinte: é procedente o pedido. Apesar da lei brasileira estabelecer que deve vigorar o primeiro depósito, o direito comercial deve vivenciar a prática e não só o hipoteticamente regulado. Questionável a sentença em diversos aspectos, mas o que interessa para a gente é o conflito entre princípios. Estabeleceu-se que a Apple investiu de boa fé no lançamento de um produto mundial e que se a patente tutela a livre concorrência do mercado e o direito do consumidor, não haveria por que tutelar aquela marca específica. Doutor Cabezão, me empreste seu telefone, por favor. Senhores, Doutor Cabezão, uma pessoa chique, de alto renome no mercado advocatício, tem um celular iPhone. Os senhores têm alguma dúvida que esse iPhone aqui é um iPhone da Apple? Ou melhor, os senhores, o Dr. Cabezão não comprou na 25. Ou pelo menos esperamos isso dele. Não há confusão no mercado sendo, né, de novo pleonástico. Não há confusão no mercado de consumo de que aquele que vai adquirir um celular Gradiente se confunde com a aquisição de um celular Apple, ainda que ambos chamem iPhone. Por que não? Ah, professor, um custa 3 mil reais enquanto o outro custa 500. Um te dá acesso à internet enquanto o outro não. Ou pelo menos o outro supostamente te daria, mas não dá.
Eventualmente um tem dois chips, mas este aqui me dá status. Status por quê? Porque isso aqui é um Apple. Me obriga a usar o iTunes, aquela coisa sem sentido, mas é um Apple. E coisas do gênero. Portanto, a marca iPhone não gera, isso foi determinado na sentença, não gera uma confusão no mercado de consumo, porque aquele que adquire o produto Gradiente sabe efetivamente que não está adquirindo um produto iPhone. Por outro lado, a patente, ou desculpe, no caso nossa marca, nessa situação específica, mas que é a mesma hipótese do levantamento da patente dos medicamentos, no caso do coquetel anti-AIDS. No caso da marca, há ainda mais uma tutela. Eu tutelo o quê? Eu tutelo o investimento daquele empresário no desenvolvimento do produto e no desenvolvimento do renome daquela marca. Pois bem, se eu tenho que tutelar essa segunda fase, como tutelar apenas a Gradiente? Já que a Apple ingressou no mercado mundial e o dominou, investindo milhões de dólares, tanto no produto quanto no seu renome. Como fazer essa tutela? Pois bem, a sentença garantiu, portanto, uma nulidade do registro. Nulidade em que ponto? Uma nulidade parcial para que o termo iPhone não fosse mais utilizado de maneira exclusiva pela Gradiente. Apenas a marca Gradiente iPhone é de uso exclusivo. iPhone simplesmente não. Por conta disso, se prevalecer essa sentença ainda de primeiro grau, a Apple não deverá pagar royalties à Gradiente. E por que eu trouxe essa questão? Porque essa é uma das questões em que a prática exige uma modelação, ou não, a depender do juízo que for feito, da lei abstratamente prevista. A segunda hipótese que eu trago aqui é um contrato que até pouco tempo eu conhecia. Eu fui juiz em Itu, como o Dr. Fábio aqui também o foi, e viajamos, no caso eu, né, o Dr. Fábio não, viajamos direto, Jundiaí, que eu sou de lá, até Itu. E no caminho há diversos galpões. E lá é colocado um outdoor que estabelece o seguinte: espaço necessário ou ofertado para aquele que quiser um contrato building to suit. O que é um contrato building to suit? Construir para adequar, construir para você. A terminologia é algo do gênero na tradução. Eu não vou simplesmente locar um galpão para sua empresa. Eu vou construir um galpão conforme a necessidade sua para alocar para o senhor. Ou seja, não é só um contrato de empreitada, é também um contrato de locação. E por que eu trago isso aqui especificamente para os senhores? Porque existe a lei de locação, que obriga a renovação compulsória dos contratos estabelecidos entre empresários, com prazo superior a 5 anos, por escrito e desde que haja atividade naquele ramo específico por mais de 3 anos. Isso permite àquele locatário um específico direito, o direito de continuar compulsoriamente locando o imóvel. Artigo 51 da lei. Pois bem, a lei estabelece o seguinte: na hipótese de discordância do locador, o juiz deverá apreciar o valor de mercado daquela locação. Muito bem. Eu tenho um contrato building to suit com o Dr. Daniel aqui presente, mega empresário da região, que me construiu um prédio para eu fazer a minha faculdade. A minha faculdade chama INSPER. O INSPER foi um contrato building to suit. Foi construído um prédio especificamente para uma faculdade, com salas de aula. É óbvio que não é um prédio normal. A sala vai ser muito provavelmente diferente desse auditório. Uma sala mais retangular, eventualmente ovalada, não faço nem ideia. O fato é uma situação específica.
Pois bem, quando eu, juiz, for decidir esse caso, fixo eu o valor de mercado de locação de um prédio? Ou o valor é maior? Porque eu não vou conseguir locar para qualquer pessoa. A lei não supre essa situação. E o direito comercial é repleto delas. E tem mais algumas hoje ainda para os senhores. Pois bem, nesse caso específico, o Tribunal de Justiça deliberou o seguinte, em acórdão manifestado até pelo Dr. Pereira Calças. Tá? O contrato building to suit deve exigir a aplicação da lei de locação, mas não integralmente. A lei de locação se aplica até a medida em que o building to suit se adequa, se conforma àquela locação. Naquilo que ele é diferente, não. Portanto, na locação compulsória é possível a imposição ao locador, conforme a lei de locação. Mas o preço não pode ser o mesmo de uma locação normal. Por quê? Porque eu não simplesmente loquei, eu construí especificamente para alocar para o locatário. E se aquele locatário exigiu a construção, ele deve pagar mais por isso. Portanto, não é o preço de mercado. É o preço que eu consiga que aquele locador tenha o legítimo e esperado rendimento pelaquela atividade. O que, em regra, é um valor muito superior ao valor de locação. Senhores, já passamos pela propriedade intelectual e ainda há alguns pontos, sociedade em geral, e ainda alguns casos dos contratos. Mas antes disso, vamos estabelecer um ponto ainda na falência. O direito comercial, tá? E esse é um dos principais aspectos da aula de hoje, dessa conversa, é dinâmico. E como dinâmico, os próprios empresários procuram agir conforme a lei e as suas brechas. Pois bem, na lei de falência, ou recuperação e falência, foi estabelecido no artigo 49, inciso 3º, tá? Que aquele que tiver uma alienação fiduciária em garantia, um leasing, uma cessão, não se submete ao procedimento estabelecido na 11.101. Então, o doutor Daniel, em artigo, referência na área, estabeleceu o seguinte: começou a surgir um direito real de garantia que era diferente de um direito real em garantia. Na realidade, eu não tenho mais hipoteca, eu não tenho mais anticrese, que poucos aqui eu acho que ouviram falar, ou eu tenho penhor. Ainda que eles existam no Código Civil, dificilmente na prática empresarial, empresários vão contratar essa garantia. Por quê? Porque se aquele meu contratante ficar numa situação deficitária, numa situação que exija o monitoramento, ao menos estatal, dessa situação de liquidação ou de reestruturação, eu, credor, não quero ser submetido, quero obter esse bem livre de qualquer plano. Por que hoje se discute comumente no direito falimentar a trava bancária? Porque a trava bancária permite que aquele credor não se submeta à recuperação, ainda que todos os outros credores se submetam. E o que isso causou no direito comercial? Isso gerou uma situação em que, primeiro, a recuperação passa a ser discutida. Por que passa a ser discutida? Porque todos os credores não mais contrariam ou contraem penhor, hipoteca e anticrese, o que faria com que eles se submetessem aos procedimentos, mas agora contrariam leasing. Eles contratam o arrendamento mercantil, cessão fiduciária de direitos, alienação fiduciária. Mas se todo credor, notadamente os bancos, todo credor, efetivamente, com muito crédito, contrata essa forma de garantia, como reestruturar uma empresa? Apenas aquele credor trabalhista
ou aquele credor quirografário, fornecedor pequeno, que não conseguiu exigir novas modalidades para a sua contratação, vai ser submetido a esse procedimento? Como o direito comercial vai passar a se submeter? E há situações jurisprudenciais nesse ponto para todos os lados. O STJ já decidiu de maneira salomônica. 50% pode, 50% não. Portanto, só metade se submete à recuperação, outra metade não. Ou, o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo estabeleceu, é possível alienação fiduciária de crédito, não só de bens, é possível, mas até o momento da propositura, ou o momento do deferimento, depende do acórdão adotado. O direito começa a passar a tutelar situações não previstas na lei. Por quê? Porque se a lei tutela, o empresário busca se munir de outros instrumentos para se beneficiar do que a própria lei lhe proporcionou. Mas e que acaba ocasionando o próprio fim do instituto. Por exemplo, nenhuma empresa vai se recuperar mais hoje, eventualmente. Então, Daniel, sobre esse ponto, algum pitaco? Senhores, além da falência, e eu prometi para o Dr. Cabezon que eu vou parar logo mais, o último ponto dos que eu queria tratar, dois últimos na realidade, tá faltando ainda, já passamos por alguns, e eu queria passar pelos principais ramos do direito empresarial, é o cheque. Essa é uma discussão, até o Dr. Daniel estava presente, que eu tive com o Dr. Newton de Luca, que foi o seguinte: o STJ sumulou que é possível o cheque pós-datado, o que a gente chama de cheque pré-datado. Eu passo um cheque hoje e esse cheque só vai poder ser depositado, apresentado ao banco num determinado prazo. E aí tanto faz, por diversos motivos. Eu posso colocar nesse cheque bom para tal dia, ou eu posso colocar a data futura como data de emissão. Acontece isso na prática? É o que mais acontece. Em regra, quem vai passar cheque, passa cheque pós-datado. Porque senão pagaria em dinheiro, pagaria com o cartão. Tudo bem? Pois bem, o STJ entendeu que o cheque pós-datado, na realidade a gente chama de pré-datado, é perfeitamente válido. De modo que, inclusive há uma súmula, devo ter anotado ela em algum canto aqui. Sim, súmula 370 do STJ, que estabelece que aquele que apresentar o cheque antes do prazo incorre em danos morais. Tudo bem? O nosso problema não é esse. O meu problema é exatamente o qual? Eu, Marcelo, tenho um sério problema com academias. Não consigo frequentar. Pois bem, posso eu, para me obrigar, fazer um plano. É um plano longo. Aqueles que as academias adoram empurrar na gente. Prazo de 1 ano de plano. Ele me dá um desconto e eu faço 12 prestações. Pois bem, só que ele me exige, comumente, 12 cheques. Um com vencimento para cada mês. Portanto, um cheque à vista e 11 cheques pré-datados. Pois bem, a prescrição do cheque ocorre em 6 meses da data da apresentação, que na realidade é 30 dias se for na mesma praça, 60 dias em praças diversas. Tudo bem. Qual é a prescrição desse meu cheque pós-datado? Que vai vencer, hoje estamos em maio do ano que vem. A data deve ser, no caso mesma praça, junho, portanto 30 dias, e 6 meses a partir de junho, portanto dezembro de 2015, ou a data é de 30 dias e depois mais 60 de prescrição de hoje. O cheque é considerado uma ordem de pagamento à vista. Ainda que estabelecido como termo a prazo,
como cheque a prazo ou pré-datado, ele continua sendo uma ordem de pagamento à vista. E o que significa isso? Que se aquele meu credor, que ainda que tenha convencionado comigo, apresentar no banco antes do prazo, o banco precisa pagar se tiver fundos. Tudo bem? Pois bem, se o banco precisa pagar, e portanto o meu credor pode apresentar, mas se apresentar antes do prazo que a gente convencionou, incorre em danos morais, qual que é o meu prazo de prescrição? No caso concreto que eu dei para os senhores, que esse meu cheque está escrito bom para maio de 2015, vai ser dezembro? O STJ foi levado a enfrentar essa situação. A jurisprudência para todos os lados, senhores. Do STJ especificamente, a última foi de que o cheque pós-datado continua sendo cheque à vista. E o cheque pós-datado nada mais é do que um título cambial, que não se desconfigura, mas em que também há uma relação entre as partes. E por isso, pela desconformidade dessa relação, haveria o dano moral caso ela fosse descumprida. Mas o cheque, como câmbio, como título cambial, continua sendo à vista. Por conta disso, olhem que interessante, a minha prescrição ocorre 30 dias, que é a data da apresentação, portanto junho de 2014, e 6 meses, dezembro de 2014. O cheque, antes do banco poder apresentar, antes do meu credor poder apresentar no banco, já está prescrito. Portanto, o meu credor não pode executar. Claro, tem outras formas, locupletamento ilícito, ação especificamente da lei do cheque, prazo de 2 ou 5 anos. Tá? Mas não é essa a discussão, a nossa discussão é execução. Se a jurisprudência foi levada a conceber esse título como possível pré-datado, nós temos um outro problema, que é o seguinte, para quem entende a posição contrária, que tem que ser da data da apresentação ou da data do bom para, o Código Civil, no artigo 192, estabeleceu que às partes não é dado regular prescrição. E para quem entende que isso é um absurdo, para quem entende, olha, tem que ser do bom para, porque senão ele não vai poder me executar, eu vou garantir, vou preservar o caloteiro, aquele que se beneficiou no seu comportamento de passar o cheque só lá para frente. Pois bem, mas então para garantir a execução, o banco ou o credor vai começar a exigir, poxa, me faça um cheque pós-datado para daqui 20 anos. Porque o senhor não tem dinheiro agora. Mas eventualmente seu filho na herança pode receber alguma coisa e eu te executo o que você deixar para ele. Pode o empresário regular essa prescrição? O Código Civil diz que não, mas a prática estabeleceu um comportamento diferente. Com o título cambial, que no caso do pós-datado começa a se assimilar a uma nota promissória. Último dos pontos ainda, senhores, e eu prometo que eu paro por aqui, nesses diversos questionamentos, tá? É o contrato de tomate. Poxa, professor, contrato de tomate? Em 2011, tá? Ocorreu o seguinte, os produtores de tomate de Goiás faziam a seguinte operação, contratavam com um banco um financiamento. Financiamento para quê? Para comprar semente, para produzir tomate. E estabelecia com o banco o seguinte contrato, banco, eu preciso de dinheiro e não tenho para te dar nada em troca. A única coisa que eu vou produzir é uma safra daqui a 6 meses. Pois bem, me faça um empréstimo para eu comprar semente e eu te dou em garantia um percentual da minha safra. Ótimo.
foi feito. O que aconteceu em 2011? O preço do tomate explodiu. O preço do tomate foi às nuvens. E esse produtor foi ao judiciário e estabeleceu o seguinte: seu juiz, por favor, decrete, no caso, ou reconheça que aconteceu a onerosidade excessiva da minha prestação. Por quê? Porque eu recebi R$1.000, mas como ele quer uma porcentagem da minha safra, o meu tomate não vale R$2 mais, vale 11. E por conta disso, a minha prestação é manifestamente desproporcional à prestação que ele me exigiu. O judiciário, utilizando uma interpretação, no meu entender, até consumerista, estabeleceu o seguinte: coitado desse empresário. Realmente a produção é muito superior àquilo que foi dado a ele como semente. E anulou o referido contrato, estabelecendo a conformidade entre as prestações. Tá? Na realidade não ocorreu uma anulação, mas ocorreu uma redução do valor proporcional da contraprestação, conforme estabelece o Código Civil. Ótimo. Diversos produtores vieram a se beneficiar. Só teve um seguinte problema. No ano seguinte, aquele empresário precisou novamente de financiamento. E o banco estabeleceu o seguinte: para eu te emprestar, eu vou cobrar muito mais. Por quê? Porque o judiciário teve que intervir. O que me garante que você não vai levar esse contrato novamente para o judiciário? E novamente eu vou perder dinheiro com o risco. Porque o contrato estabelecia que era percentual da soja, no caso do tomate, da safra, que subiu, mas podia ter caído. E aí eu talvez ficasse com prejuízo. Esse risco ficou muito maior para mim. Portanto, ou eu não vou te emprestar, o que efetivamente ocorreu, e o preço do tomate explodiu ainda mais, ou eu vou te cobrar um juros muito maior do capital emprestado. O que significa que o senhor não vai poder contrair esse empréstimo. Ou vai contrair um empréstimo menor. O que eu quero dizer com isso, senhores? A prática do direito comercial acaba sendo um pouco diferente da prática dos diversos outros ramos. Conclusão essa que levou até a discussão se precisamos de um novo código. Discussão que bate com a corrente contrária, que estabelece o seguinte: novo código não, mas uma interpretação diferente conforme os princípios do direito comercial para regular um fenômeno diferente. Essa questão trazida é o que atualmente vem sendo discutida. Até que ponto aquela lei específica e rígida, estabelecida principalmente pelo direito civil, consegue satisfazer essa dinâmica, e cada vez mais dinâmica, do direito empresarial. Muito obrigado. Comercial ao longo de toda a sua história. Estamos passando aqui por uma época de Copa. E alguns alunos meus aqui até conhecem a situação. Pois bem, imaginemos uma situação hipotética que o Brasil perca para a Argentina e decida guerrear, decreta estado de guerra contra a Argentina. Imagina a situação? Possível. O Brasil perde para a Argentina na final, a situação está horrorosa, ninguém gosta mesmo da Cristina Kirchner e decide invadir. Pois bem, até aí tudo bem. A questão é a seguinte: eu, Marcelo, sou proprietário de uma empresa bélica. Posso eu, Marcelo, continuar vendendo arma para a Argentina? A livre iniciativa garante que eu venda arma para quem eu quiser. A Lei 6.404, Lei das Sociedades Anônimas, estabelece que o controlador
tem que tutelar o interesse dos seus respectivos acionistas. O interesse do acionista, salvo o melhor juízo, é ganhar dinheiro. E, portanto, se eu for vender e vou obter lucros desta venda, está conforme o interesse social. Posso eu continuar vendendo para a Argentina? Uma situação adequada, assim como auferir lucro, também não era. O direito comercial surgiu, portanto, para tutelar uma prática que, os senhores vão ver com a evolução, ocorreu pela consagração dos estatutos nas corporações de ofício, por aqueles membros das corporações que começavam a operar. E eu não vou falar de história, a gente não está aqui para ver isso, mas eu quero exatamente essa evolução. Por que essa evolução é importante? Desde a Grécia. Por que eu vou ter que voltar desde a antiguidade? Porque o direito civil, àquela época, não conseguia regular a troca. Por quê? Porque a troca não era permitida. E como a troca não era permitida, o comerciante precisou se utilizar de outros expedientes para realizar a negociação. E aí ocorreu o surgimento do direito comercial. Essa evolução existe hoje. E eu vou tratar aqui sobre vários pontos. Por que vários pontos? Primeiro ponto deles, diversos aspectos atuais que entram em conflito até hoje. O primeiro deles, e eu já vim aqui, foi a última vez que eu vim, inclusive na presença do Dr. Cabezon, o rolezinho. Eu basicamente aqui hoje não quero dar aula para ninguém, muito pelo contrário, estou mais aqui para ter aula com os senhores do que o contrário. Eu quero basicamente trazer alguns aspectos dessa evolução e que o direito, e os senhores aqui como advogados, estudantes, pensadores, vão ser submetidos. Sem nenhuma pretensão, na realidade com toda a pretensão do mundo, foi colocada nessa mesa, foi composta essa mesa por um eminente empresarialista, Dr. Daniel, especialista em falência, e o Dr. Cabezon, especialista em consumidor ou hipossuficiente, vamos dizer assim. Por que isso, senhores? Porque o direito dialoga. E sempre dialogou. E o direito empresarial nada mais é do que a consagração de comportamentos sociais. E sempre foi assim, desde a evolução do direito, a época ainda no direito grego, que o direito surgiu, na realidade, como um contraponto do direito civil. Por quê? Porque comerciar não era próprio dos cidadãos. Não era um rolezinho, não é nem um pouco da antiguidade. Por quê? Porque na antiguidade não existia shopping center. Tá? Existiam as feiras, sem dúvida. Mas posso eu proibir que alguém ingresse no meu estabelecimento comercial, no caso do shopping? Na realidade, o rolezinho acabou perdendo muito da sua atualidade, porque afinal estão sendo realizados em outros centros que não mais o shopping, mas é possível que aquele comerciante escolha quem vai ingressar no seu estabelecimento ou quem não? É possível restringir esse acesso? Ou o direito do comerciante a vender para quem ele quiser, da forma em que ele quiser, é absoluto? A livre iniciativa está consagrada na Constituição. Livre iniciativa significa fazer o que bem entender, desde que não prejudique terceiro. Por conta desse princípio, seria possível aquele comerciante baixar a porta do seu estabelecimento. Seria possível. Na Constituição, todavia, há princípios conflitantes. E eu tenho seguido o segundo princípio, que é: todos são iguais perante a lei. Artigo 5º da Constituição. O Dr. Fábio, que ingressa aqui no recinto, o Dr. Fábio Falcone Garcia, foi um dos prolatores da sentença do rolezinho. E determinou no foro de São Miguel Paulista, pode entrar, doutor Fábio, fique à vontade, e determinou no foro de São Miguel Paulista que não era possível escolher dentre os consumidores aquele que o shopping aceitaria para ingressar no estabelecimento. Por quê? Porque todos são iguais.
Seria possível, eventualmente, mas isso nem era questionado à época, que o estabelecimento comercial fechasse a porta na hipótese de ter sido ultrapassado o limite de segurança. O shopping somente poderia garantir a segurança de tantos os presentes. Não poderia escolher quem entrar, mas poderia eventualmente barrar a entrada após um determinado número, a entrada de quem quer que fosse. A discussão, basicamente, à época, era simplesmente se podia ocorrer a limitação ou não do ingresso. E foi entendido à época que não. Esse primeiro conflito existe no direito